Boa noite, no ar a edição desta sexta-feira do Painel Regional. E hoje a gente separou esse programa aí, o último desta semana, para falar justamente sobre esses crimes aí, essas questões aí tão polêmicas, que vêm sendo discutidas aí na imprensa, tão pautadas aí quase que diariamente aí no topo das notícias, que é aí o caso Mércia, o caso Bruno, e outras questões relativas a esses dois assuntos, né? Muita polêmica, muitas dúvidas, depoimentos que parecem que são determinantes para o caso, depois se volta atrás, tem toda uma comoção popular também, o que acaba interferindo até no procedimento. Então a gente vai discutir esses assuntos, melhor dizendo, né? Aqui no programa de hoje com o doutor Anderson Real, ele que é advogado criminalista, aí tentar explicar para a gente aqui quais devem ser os caminhos aí desses dois casos e tentar analisar com a gente aqui essas questões. Importantes também, porque eu sei que você aí de casa deve estar por dentro, está todo mundo por dentro, né, desses dois assuntos aí, principalmente nos últimos dias. A gente passa aí qualquer roda de conversa em qualquer lugar, tem o assunto Bruno, tem o assunto Mércia, então a gente vai debater isso no programa de hoje. Está com a gente também o Fernando Chagas, nosso cientista político. O painel regional de hoje é gravado e você pode participar pelo e-mail painelregional@ig.com.br. Aí você manda o e-mail para a gente encaminha aqui para o nosso convidado e depois a gente repassa aí a sua resposta ou enfim, o que você quiser comentar sobre esses dois assuntos, a gente encaminha para você aí na sua casa, no seu computador. painelregional@ig.com.br, painel regional hoje gravado, porque estamos aqui já trabalhando no projeto do novo cenário, que inaugura aí na próxima segunda-feira. Então, esta segunda agora, painel regional com novidades para você, com novas vinhetas, nova abertura, novo cenário, tudo novo conforme a gente prometeu e a gente vai cumprir a partir de segunda-feira, então não perca, em programa de segunda-feira especial. Doutor Anderson, obrigado pela participação aqui no painel. Viu? Eu que agradeço a presença, o convite e estamos aqui ao dispor para responder todas as dúvidas, questões que atualmente movem toda a sociedade em relação a esses crimes bárbaros que foram cometidos. É verdade. Chagas, obrigado pela participação também. Boa noite, William. Boa noite aos telespectadores, em especial ao Dr. Anderson Real. Não esquece de se despedir do cenário hoje. Do cenário também, mas não no final do programa. No final do programa a gente se despede dele. Doutor Anderson, a gente está falando inclusive dessa questão, é uma comoção, né? Eu falei que todas as rodas de conversa que você passa tem esse assunto. Até que ponto esse clamor popular aí por justiça, para que se condene quem foi realmente autor desses crimes, ou os autores desses crimes, até que ponto isso interfere, essa participação popular, essa participação maciça da mídia no caso, até que ponto isso interfere numa decisão? Bom, é importante salientar que isso já vem desde os primórdios, né? Esse interesse todo pelo sangue, pelo crime vermelho, que a gente chama tecnicamente, né? Aquela coisa, aqueles crimes bárbaros que foram cometidos. E dentro de cada ser humano já há uma verdadeira instigação para descoberta, para punir, para saber o que aconteceu, quais foram os pormenores do crime. Então tudo isso eu já creio que já vem do ser humano mesmo. Só que hoje em dia, tudo atualizado com os meios de comunicações, nós temos que ter um certo tranquilidade para deixar as autoridades trabalharem em paz, Sim. Serenamente, até porque para que não haja uma precipitação naquela elucidação daquele crime, que precisa de uma investigação um pouco mais apurada, e para o Poder Judiciário mesmo, o juiz, ele tem a parcimônia, a serenidade de analisar todas as provas, porque, mal ou bem, o acusado que está ali naquele momento tão frágil, ele precisa ser julgado de uma forma justa, de uma forma que haja uma completa admiração pelas provas e que leve à condenação ou à inocência daquela pessoa. Então, independentemente do clamor social, do que aquele crime venha a chocar a sociedade, o meio em que todas as pessoas vivem, o mais importante em si é que haja um julgamento justo. E, para isso, necessita da serenidade, de que as pessoas que estejam atuando dentro daquele processo o façam de maneira serena, sem qualquer tipo de pressão, sem qualquer tipo de abalo psicológico. Então, de certa forma, há uma pressão. Sim, sem dúvida nenhuma, até pelos casos anteriores que a gente... Caso Nardoni, por exemplo. Caso Nardoni, exatamente, que você verifica que houve aquele clamor social, aquela sede por vingança, sem sequer haver um julgamento
correto, sereno, de que aquelas pessoas praticaram aquele delito. Doutor Anderson, antes do julgamento, o senhor falou do julgamento, antes do julgamento, a possibilidade do habeas corpus, é capaz de um tribunal superior negar o habeas corpus por causa de um clamor social, a pressão da mídia? Isso é possível? Tecnicamente, juridicamente, não. Mas na prática? Na prática, a gente sente que há realmente esse tipo de uma certa insistência, uma certa persistência até dos advogados em querer combater todos tudo que está em volta, e às vezes algum desembargador, algum juiz que esteja julgando aquele caso, ele acaba também se contaminando por esse clamor social, por tudo que passa na mídia, e que às vezes não é a forma mais correta de se julgar. Eu vou mais além, doutor Anderson. É capaz de um ministro do Supremo Tribunal não dar um habeas corpus, não conceder um habeas corpus, até para a proteção do próprio suposto autor do crime? É possível isso? Para que ele não seja linchado na rua? É possível Porque, por exemplo, até pegando o gancho nisso, doutor, no caso da Mércia, por exemplo, Misael, que é o principal suspeito, está em liberdade. Sim. Né? O Misael, até porque ele vem colaborando com a justiça, né? Sim. Todos os atos que ele foi chamado, depoimentos que ele vem prestando em sede policial. Então, ele não se negou, não se furtou à justiça, não causou qualquer empecilho que pudesse levá-lo ao cárcere. É importante frisar também que há duas situações distintas, né? Uma delas é a questão da autoria do delito, se a pessoa cometeu aquele delito ou não. A outra questão é a liberdade, se há necessidade de aquela pessoa ficar presa respondendo o processo enquanto ele tem o seu julgamento normal. Enquanto não há nenhum tipo de cometimento contra atos tentatórios à justiça, não há motivo para que aquela pessoa seja presa. E havia, no caso Nardoni, ele não preenchia todos os requisitos para responder em liberdade até o julgamento? Sim. No entanto, ele ficou... No entanto, ele ficou preso por motivos que eu não posso dizer, porque eu não tive acesso ao fundamento da sentença, mas havia a colaboração dos Nardones em todos os casos, em todos os chamados da justiça, e, independentemente disso, eles acabaram uma prisão provisória e permaneceram presos até o julgamento. Perfeito. No caso do goleiro Bruno, até ainda pegando um pouquinho o ganchinho do assunto do comecinho do programa aqui, no caso do goleiro Bruno, especificamente, o Chagas estava conversando isso comigo ontem à noite ainda, mesmo que ele seja absolvido, a punição que a sociedade já deu, como, por exemplo, hoje o Bruno, todo mundo gritando assassino, 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 então mesmo que fique provado que ele não teve participação alguma, essa condenação social já praticamente acabou com ele, não só a parte da carreira, como também a parte como pessoa, né, doutor? Sim. Profissionalmente, a carreira dele realmente já está sedimentada ao fracasso, independentemente do resultado do Poder Judiciário que venha a se manifestar. E esse clamor social, e a gente percebe até na nossa atuação profissional, isso acontece muito. Às vezes um caso midiático, que ali acaba expondo todas as chagas, né, daquele crime, e ao final essa pessoa é absolvida. E esse clamor social pela punição acaba se tornando em indignação contra a justiça. Quando, na verdade, dentro do processo, houve realmente a inocência, restou provada a inocência daquela pessoa. Sim. Ou faltaram provas. Exato, existem vários fundamentos, falta de provas, falta de materialidade. Então, existe uma gama de possibilidades para que a pessoa ou seja inocentada ou seja condenada. No caso do goleiro Bruno, falta um corpo. Sim. E aí, muita gente acha que faltou o corpo, é o crime perfeito, mas tem vestígios. E aí, doutor? Há todo esse mito da sociedade que é totalmente alijado da justiça, da técnica judicial, que diz que quando não há corpo, não há crime. Isso torna-se um mito, judicialmente não se sustenta, até porque a ausência do corpo em si, ela pode ser suprida por depoimentos, por qualquer outro tipo de provas que venham a refutar esse tipo de alegação. Mas, doutor Anderson, não é um risco o judiciário condenar, e na realidade não é o judiciário, é o tribunal do júri que vai condenar.
Caso em Minas mesmo, não me recordo o nome, foram condenados 2 irmãos, um até faleceu na prisão e depois de 20 anos, se não me falha a memória, apareceu a suposta vítima, né? Apareceu o falecido ou a falecida. É o caso dos irmãos Naves. Isso, perfeito. Não é um risco? Sim. Esse caso é um caso clássico até, né, de exemplo da injustiça, até do clamor social, que acabou contaminando todos os jurados e realmente, após 20 anos, a condenação daqueles irmãos, a suposta vítima que estaria morta apareceu e acabou inocentando depois todos os irmãos Naves. Mas nesse caso em si, o que é importante frisar? Que a falta do corpo, ele não leva à condenação, não leva à absolvição daquelas pessoas automaticamente. Tudo isso pode ser substituído por testemunhas, por perícia, que levem à conclusão de que realmente aquela pessoa tenha falecido. Sim. Agora, obviamente que diante do tribunal de júri, onde são as próprias pessoas da sociedade que julgam esse tipo de delito, tudo não precisa ser, a decisão deles não precisa ser fundamentada. Pode ser emocional. Exatamente, pode ser de caráter emocional, pode ser por não ter gostado da feição do acusado. Então, tudo gira em torno psicológico, da oratória, as provas são todas orais, testemunhos, tudo isso é uma forma de demonstrar ao tribunal do júri, que são os nossos pares, que pertencem à sociedade, e cada um tem a sua visão particular, leva a sua experiência pessoal para aquele tribunal e para julgar uma o dúvida, acusado. antes do intervalo, uma dúvida processual. O juiz, ele pode impedir que o processo seja apreciado pelo júri popular, já que ele não tem a materialidade, não tem o corpo, não tem as provas. Ele pode fazer isso? A primeira fase do tribunal do júri, ela é avaliada por um juiz togado, um juiz de direito. E ali, nessa primeira fase, é que ele vai decidir se há indícios de autoria e prova da materialidade. Mesmo que seja ínfimo, não necessita uma prova concreta de que aquela pessoa praticou um crime. Então, são somente indícios. Se há indícios dessa pessoa praticou o crime e que há materialidade, essa pessoa irá ser levada a julgamento pelo tribunal do júri, que é o juiz consagrado pela Constituição Federal. A Constituição Federal assim diz, que todos os crimes dolosos contra vidas serão julgados pelo tribunal do júri. Perfeito. No caso do Bruno, antes da gente ir para o break, mas para a gente até estender um pouquinho esse assunto, que vai continuar ainda no programa de hoje, ainda tem o caso da Mércia para a gente discutir também, mas no caso do goleiro Bruno, o problema realmente começou com aquele menor, né, que resolveu abrir o bico, né, voltou atrás, apareceu a figura do Macarrão, que parece que agora é o testa de ferro do negócio. O senhor acredita que o Bruno, estão tentando deixar o Bruno de coadjuvante cada vez mais, tirar a imagem do Bruno e a corda vai começar a arrebentar do lado mais fraco aí? Sim, a gente percebe realmente que o Bruno, por tudo que é demonstrado através da mídia, né, o papel dele tornou-se secundário. Inicialmente, ele era o primordial. Pois ele começou como o vilão. Exato. Né? E agora você percebe que ele vem assegurando um papel secundário ao suposto crime, né? Que foi virou cometido. Um coadjuvante. E você vai percebendo, até através dos depoimentos, ora muda a versão, ora vem mais gente, vem a nova namorada dele, vem a amante, vem a ex-namorada. Então, uma série de pessoas vem dando depoimento dizendo que ele sequer estava no sítio. Então você começa a perceber... O que é totalmente controverso. Vai cada totalmente, um fala uma coisa. De encontro com o que o menor falou, né? Exato. Que ele chegou aí ao sítio, passou lá rapidamente, conversou, né? E que ele falou que isso já tinha dado problema uma vez, que ele não queria mais problema, né? Quer dizer, essa primeira história toda parece que já caiu por terra também, E que né? fez uma churrascada após o término do crime. Exatamente. Colocar o doutor Anderson numa saia justa. Isso é manobra de advogado Olha, eu ia fazer criminalista? essa pergunta, me passou isso pela cabeça aqui. Não, mas sabe o que acontece? Num primeiro momento, que é quando toda a investigação policial, que chama sistema inquisitorial, as provas colhidas pela polícia não tem a participação da defesa, em nenhum momento. Então, o que falta às vezes? Falta o contraditório.
faltar a defesa participar, a defesa demonstrar a sua versão. O devido processo legal. E isso é muito importante. Por quê? Aí você estabelece um certo equilíbrio para um julgamento. Sim. Porque você não pode só ouvir uma das partes, tem que ouvir também o outro lado. Sim. E por isso há o ampla defesa e o contraditório. O contraditório é exatamente isso. A acusação fala, demonstra as suas provas, e a defesa põe na mesa também as contraprovas ou as provas que o favorecem também. Sim. Então a gente vai percebendo que a defesa começa a trabalhar nesse sentido a partir de agora. E aí sim causa uma certa indignação, algumas alegações, mas quando na verdade são as provas apresentadas pela defesa que estão contrapostas à acusação. Perfeito. Olha, esse assunto continua no próximo bloco. O painel regional vai para um rápido intervalo. A gente volta já já para falar mais do caso Bruno, também do caso Mércia. E você pode mandar e-mail, tá? Lembrando, painelregional@ig.com.br para você fazer sua colocação, sua pergunta. A gente responde para você pela internet e aí você tem a resposta aí em casa no seu computador, tá bom? Intervalo é rapidinho, a gente volta já já. Voltamos para o segundo bloco do painel regional. Estamos aqui com o Dr. Anderson Real, ele que é advogado criminalista, também com o Fernando Chagas, nosso cientista político. A gente fala aqui sobre os casos que estão aí causando clamores aí da sociedade com relação ao caso Bruno, caso Mércia também. Enfim, está sendo muito discutido isso, como a gente já falou no primeiro bloco, qualquer roda de conversa aí, estão falando do caso Bruno, do caso Mércia, até porque são casos complicados até de se analisar. Num caso, por exemplo, ainda não apareceu o corpo da vítima, enfim, está causando aí uma certa polêmica e a gente está discutindo isso no programa de hoje, aqui no painel regional, com o advogado criminalista, Dr. Anderson Real. E tem uma informação, inclusive a gente estava falando da defesa, né? Uhum. E a defesa do goleiro Bruno diz o seguinte, que a Elisa Samúdio, para quem não sabe, a vítima, está viva e desaparecida para manter o goleiro Bruno preso inocentemente, usando, abre aspas, a maior vingança que uma mulher pode fazer contra um homem. Essa é a nova linha de defesa do advogado Hércio Quaresma Firpe, que representa o jogador. Isso aqui foi uma declaração dada à Rádio CBN na última terça-feira. É palpável isso? A gente não pode julgar, né? Claro, porque, claro, óbvio, a gente não pode julgar, mas... O senhor, pela sua experiência como advogado criminalista, procede? Procede porque não apareceu o corpo. Exatamente. Até então ele está se baseando em alegações, e a gente tem que parar para pensar como é que iniciou todo esse crime, né? Como é que veio à tona? Foi à tona por quê? Por causa do depoimento de um menor, acho que, salvo engano, tem 16 a 17 anos, que tem parentesco com o Bruno. Incapaz juridicamente. Incapaz, inimputável, não pratica crime, pratica ato infracional, e ele veio, declarou todo o discorrer como teria acontecido esse delito. Só que depois, mais tarde, ele já declarou diferente, e num outro depoimento também, ele já veio dar outra versão. Então, esse testemunho, nitidamente, ele é frágil. Ele acaba se tornando muito frágil, com versões contraditórias. E eu creio que até baseado no próprio inquérito policial formado, que o advogado teve acesso, e que eu só tive acesso a informações pela mídia, mas ele está se baseando exatamente por isso, porque não há nenhum corpo, não há alguma evidência concreta que possa concluir que houve a morte dessa pessoa. Então, enquanto não houver nenhuma evidência conclusiva,
Enfim, enquanto não apareceu o corpo, que é a tecla que a gente está batendo, né? Enquanto não apareceu o corpo, acho que a defesa pode deitar e rolar com N hipóteses, né? Abraçou essa no caso, né? Levantou essa hipótese aí no caso, né? Para nós uma hipótese, para a defesa a realidade, enfim. Mas várias hipóteses podem aparecer, né? Até tendo em vista o próprio passado da vítima. Exatamente. Isso interfere a vida pregressa da interfere vítima? Porque você traça um perfil dessa vítima, de como era a sua conduta social, como ela era capaz de agir em certos momentos. Então tudo isso vai traçando um perfil psicológico dessa vítima e um perfil psicológico também do acusado, que até então não tinha praticado qualquer tipo de delito, não tinha praticado nenhum crime, e isso acaba tornando um certo frágil a prova, né? Vai enfraquecendo. É possível que todos saiam inocentados? Bruno, Macarrão, enfim. Principalmente quando a mídia se retirar, sair de cena. Porque o assunto vai esvaziar. Uma hora não vão ter mais o que falar, né? Não vai dá mais esgotar. audiência. Exato. E até então vai haver um processo judicial que será julgado através de um juiz togado, com muito mais experiência, que fica totalmente fora dessa discussão midiática, né? Sim. E ali vão ser realizadas as provas de acusação, provas de defesa e o próprio interrogatório do acusado. Então, há possibilidade, sim, dele ser absolvido se não houver provas que demonstrem autoria no tocante a ele. Vamos supor, doutor, que a pergunta que não quer calar aí na sociedade. Vamos supor que não se acha o corpo, né? Sei que a gente até já passou por esse assunto no primeiro bloco, mas colocando assim nitidamente. Mas é o ponto fundamental. É o ponto fundamental, né? Não se acha o corpo. Quais seriam os indícios que poderiam incriminar o goleiro, o Bruno e o Macarrão, por exemplo? Quais seriam os indícios? O que teria forte nessa história para realmente incriminá-los, mesmo sem o corpo? O primordial é a prova testemunhal. O forte nessa história serão as testemunhas. Sim, porque foram as testemunhas que presenciaram esse suposto homicídio. Mas elas são partícipes também. Exato. Exato. Até porque o depoimento dessas pessoas pode estar visando uma futura absolvição dele próprio. Então, e a fragilidade, você percebe que os testemunhos já são frágeis, né? É um acusando o outro e o outro depois voltando atrás, dizendo que não, eu não participei. Então, a prova testemunhal, ela já é conhecida como a prova mais frágil que temos, né? Aí pode ser também outra prova forte, é uma prova pericial. Algum objeto, algum gotejamento de sangue, tudo isso feito... Que já foi encontrado sangue no carro. Sim, mas até então, o sangue encontrado no carro, isso não leva a crer que ela esteja morta. Tá. Pode ser... Pode ter sido um arranhão. Ela pode ter sofrido algum tipo de agressão, mas não que venha a óbito. E tem uma série de provas que deverão ser produzidas. Doutor Anderson, é um caso complicado, né? Sim. Definitivamente. Doutor Anderson, se o Bruno não fosse uma celebridade, goleiro do Flamengo, né, que é uma nação, teria toda essa repercussão? Eu acredito que não. Isso Até acaba porque, prejudicando? Isso no cotidiano ajudando. forense. Isso no cotidiano forense, isso é comum. Esse tipo de delito, homicídio, você vai aqui na Vara do Júri de Santos, temos inúmeros homicídios que acontecem diariamente na comarca. E sumiu o corpo também? Sim, também. Às vezes não encontra o corpo, até por conta da precariedade da investigação, de como chegar à autoria, à descoberta, à elucidação do crime. Isso acaba tornando até dificultoso para a própria polícia que investiga, que não consegue chegar a alguma conclusão. São em poucos casos, mas tem aqui na comarca também, só que a mídia não consegue ter esse alcance quando tem uma pessoa famosa, quando tem alguém envolvido que gera um pouco mais de Eu vou mais mídia. além, doutor Anderson, no caso do casal Nardoni, muitos dizem até que só alcançou todo esse tipo de prova que demonstrou cabalmente que tinha havido aquele homicídio porque a mídia estava em cima e que normalmente a polícia, o Ministério Público não conseguem fazer provas daquela forma como foi feito no caso da Nardoni. Sim, isso é verdadeiro? É verdade, até porque não tem um certo contingente pessoal suficiente para investigar todos os crimes de uma forma exemplar, como se deu no caso dos Nardones, que usaram luminol, que usaram uma série de perícias, uma série de
foram lá fazer 8 perícias, salvo engano, no apartamento, coisa que, até pela insuficiência... Usaram o boneco, a forma que caiu. Sim. Exatamente, a gente viu toda aquela estrutura. 2 perguntas para encerrar o caso Bruno, quer dizer, a nossa discussão do caso Bruno, né, que ele não será encerrado pelo menos tão cedo, mas a nossa discussão aqui do caso Bruno, que a gente tem que ir para o intervalo e ainda falar do caso Mércia. Primeiro, se ele for condenado, ele pode ser condenado até quantos anos, por quais tipos de crime? Ele está sendo, vai ser, né, que ainda nem foi oferecida a denúncia, mas é triplamente qualificado, então pode chegar aí em torno de uns 40, 30 anos de reclusão. Perfeito. E na sua ótica, com a sua experiência, o que você acha que vai dar nesse caso? Esse caso ainda está iniciando, né? Sim. É difícil a gente prever um resultado, mas eu acredito na justiça. Se realmente ele foi inocente de toda essa história, que ele seja absolvido. Agora, se ele teve alguma participação, que ele responda pelo crime e pela participação que ele teve nesse tipo de delito. E a participação de cada um vai ter uma pena adequada a cada um recebe uma pena conforme a sua participação no delito. Sim, claro, perfeito. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, antes do Minuto Saúde, Minuto Multimagem. No último bloco a gente fala do caso Mércia. Voltamos já já. Só separar aqui. Todos os jurados ficaram 30 segundos. Isso próprio estão indo adulto. Depois ficaram para o jurado. O réu. Vamos. Voltamos para o último bloco do painel regional desta sexta-feira. A gente está falando sobre os casos Bruno e o caso Mércia também. A gente vai entrar especificamente nesse último bloco no caso Mércia. Lembrando que programa gravado hoje, já falei, a gente está arrumando o cenário aqui porque segunda-feira tem novidades no painel regional. Então você participa pela internet, painelregional@ig.com.br, tá? Tá aí na tela, painelregional@ig.com.br. Então o caso Mércia agora. Se de um lado a gente tem no caso Bruno, um goleiro do time de maior torcida do Brasil, quase uma celebridade, jogador de futebol, né, de destaque no país hoje é celebridade. No outro, nós temos como principal suspeito um ex-advogado, policial militar. Qual é o peso disso também para ele? Torna-se um atrativo a mais, né, para toda essa vangloriosa cena do crime, essa prática. Tudo isso por fato dele ser um ex-policial militar, de ser um advogado atuante lá na região onde ele está também, isso acaba sendo um atrativo a mais para as qualidades daquela pessoa que supostamente tenha praticado o delito. E nesse caso da Mércia, a gente percebe que enquanto houve toda a investigação policial em cima do caso, para descobrir a autoria, o corpo, o carro onde estava, o suposto acusado em si, ele deu o seu depoimento livremente, compareceu a todos os atos que foi chamado. Então, em tese, ele estaria até colaborando com a investigação. Não haveria motivos para a decretação da prisão dele. Sim, mas também tem uma testemunha nessa história, né? Que viu, questão do carro ali também. Qual é o peso dessa testemunha aí? Então, tem um vigia, né? Tem um vigia. Um vigia que trabalhava para ele, né? Que diz que acompanhou ele até o local do crime e tudo. Só que aí, depois, quando ele foi lá para os sertões da Bahia, né? E quando ele retornou a São Paulo, deu o depoimento também para o delegado do DHPP
aqui em São Paulo, e após 2, 3 dias ele disse que foi torturado. Exatamente. Ele disse, vem a cena de tortura, né? Ele descreve muito bem o que aconteceu e que por isso que ele teria dado esse depoimento sobre coação. Se realmente vier a se confirmar esse depoimento é totalmente nulo. Pois é, como no outro caso, uma testemunha que, né, foi e voltou, né? Voltou, duvidosa, Exato. né? Duvidosa Exato. também. Isso enfraquece, né, a prova acusatória num primeiro momento. Porque uma pessoa que fala assim, olha, aconteceu isso, e depois diz não, desdiz, fala não aconteceu nada disso. O juiz leva muito em consideração essas provas coletadas no inquérito, já que no inquérito não tem o contraditório? Então, exatamente. Até hoje em dia, né, com a mudança das regras do Código Penal, introduziu o artigo 155, que ele fala o seguinte, as provas serão consideradas aquelas produzidas em juízo. Por quê? Porque teve a participação da acusação e da defesa, ou seja, o contraditório. E essas provas, sim, serão averiguadas para absolvição ou condenação dessa pessoa. Sim. Então, as provas produzidas lá no inquérito policial, sem a participação da defesa, em tese, não são nem provas, são indícios. Agora, todas elas serão reproduzidas em juízo, com a participação da defesa. Doutor Anderson, ficou calado, ou alguns ficaram calados. Sim. Outro, até por ser advogado, sabendo como funciona um Exatamente. inquérito, ele se dispôs a dar todas as declarações da justiça. Quem é prejudicado e quem é beneficiado ou não interfere? Um ficar calado e o outro se dispôs a ajudar, não a justiça, a polícia. Depende muito da participação de cada um. Que nem no caso dessa pessoa que se diz torturada na delegacia de polícia, certamente isso acaba afetando o outro acusado também, que ele fala, poxa, se esse não foi, se essa pessoa foi torturada, eu não quero ser torturado. Então eu também aqui eu não vou falar nada. Eu vou falar em juízo, porque em juízo eu sei que eu vou ter a garantia de que não ocorrerá nada de mal comigo. Sim. Então, às vezes essas pessoas acabam preferindo o silêncio na garantia de dar a sua resposta ao juiz. Então, às vezes pode ser tratado, né, como bem ou como mal. Mas num primeiro momento há aquele temor, né, aquela pecha de que quando você é inocente você quer falar, quer colocar para fora, quer mostrar a sua indignação. É praticamente senso comum, né? Quem cala consente, esse ditado é verdadeiro? Não, porque às vezes quem cala é inteligente. Dependendo do momento, quem cala é inteligente. E até percebendo todo esse panorama numa delegacia de polícia que a pessoa se diz torturada, com certeza ele vai preferir o silêncio. Quer dizer, esse negócio de a pessoa que cala, às vezes a reação da pessoa e tal, não tem muito peso, varia muito de pessoa para pessoa. Ou, por exemplo, quando você está acompanhando o depoimento, você percebe num olhar, num trejeito, alguma coisa, você consegue identificar ali já um perfil padrão ali de quem realmente está mentindo e de quem realmente está falando a verdade. É muito subjetivo, né? A psicologia forense, ela traça alguns perfis, né, de como essa pessoa se comporta. Até a história do corpo fala, né? Só que às vezes também você se equivoca, né? Você às vezes faz uma interpretação, faz uma leitura dessa pessoa corporal e depois acaba vendo que é o jeito dela se comportar, de cruzar as mãos, de erguer para frente, cruzar a perna, ou suor escorrendo. Então, é muito subjetivo essa análise. E o psicopata, ele tem uma forma de driblar, né, quando ele se comporta, né? Ele sabe se comportar como nada tivesse ocorrido, né? Com certeza, até porque é a história do detector de mentiras, né? Tem pessoas que conseguem burlar facilmente o detector de mentiras. Então não há algum objeto seguro que possa... Cientificamente, que comprove que a pessoa está mentindo ou falando a verdade. Não há ainda a ciência. Existem meios que, em alguns casos, podem levar, até porque a análise de voz ela é muito subjetiva também, porque às vezes você pode estar nervoso com outras situações, com outras preocupações. E não há nenhum tipo seguro que possa levar uma condenação de alguém baseado numa análise subjetiva. Perfeito. Tem que haver realmente análise de provas no bojo dos autos. Perfeito. Olha, com isso a gente chega ao final do painel regional de hoje, que a gente espera que seja feita justiça, claro, né? A gente quer realmente que os culpados mesmo,
sejam punidos, sejam presos, enfim, paguem pelo crime que cometeram. E realmente, se eles não tiverem culpa, né? Se realmente ficar comprovado que são inocentes, que sejam inocentados, sejam reintegrados à sociedade, né? E que possam levar uma vida digna e fiquem longe desse tipo de coisa. O Bruno já falou aí que se arrepende das amizades que fez, né? Vamos ver se ele realmente se arrependeu. Doutor, obrigado pela participação aqui no painel hoje, viu? Obrigado, eu agradeço pelo convite. Fico muito satisfeito de poder esclarecer a toda a população de uma forma bem sucinta, né? Mas que realmente a gente lute pela justiça, que haja uma consciência e tranquilidade para o julgamento desse caso. Sem dúvida. Chagas, obrigado pela participação também. A nossa despedida ao nosso cenário. A nossa despedida ao nosso cenário aqui do painel regional, da Orla de Santos. A partir de segunda-feira, outras cidades vão compor também o painel regional aqui, vão compor o nosso cenário. Segunda-feira, muitas novidades, nova abertura, novas vinhetas, enfim, um programa remodelado para você que é nosso telespectador e nos acompanha assiduamente há tanto tempo. A gente fica por aqui, voltamos segunda às 10 horas da noite ao vivo. Um excelente final de semana, aproveite bastante e até lá.